Olá pessoal, Pietra Bertolazzi aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre uma das principais falácias que o movimento feminista usa para fazer propaganda da agenda deles, né? A conquista do voto feminino. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira pessoa que levantou essa bandeira foi um político republicano que sequer tinha o apoio dos progressistas, né, por ser um conservador. Os primeiros grupos de mulheres que se formaram para falar sobre direitos equânimes civis na Inglaterra e nos Estados Unidos foram formados por volta de 1840 e eles eram liderados por religiosas cristãs com o apoio de pastores. E esses encontros aconteciam dentro das igrejas e isso, claro, quando o movimento feminista ainda nem existia. Inclusive, nos Estados Unidos, quem liderava esse grupo era um homem. Em 1848, foi questionado e foi votado dentro desse grupo se a mulher deveria ter direito ao voto ou não, né, nos Estados Unidos, e a maioria das mulheres votou para que não, né, elas não queriam ter direito ao voto, e isso claramente está ligado ao fato de que para se ter um direito civil, você também precisa ter um dever civil. E o dever civil do cidadão era servir às forças armadas através do alistamento no exército. E em uma época em que existiam tantas guerras, as mulheres, com toda razão, não queriam correr o risco de ter essa obrigação, e foi decidido entre elas que o justo seria só o homem votar, uma vez que era o homem, né, quem se colocava em risco para salvar o seu país e a sua família. Então, uma vez que você coloca a sua vida em risco para salvar a sua pátria, é no mínimo justo que você tenha o direito de escolher o representante dela. No Brasil, a primeira pessoa a questionar o voto feminino e a levantar essa bandeira foi também um conservador, né, um conservador baiano e cristão chamado César Zama, por volta de 1890. E no ano seguinte, né, que ele declarou esse apoio ao voto feminino, um outro constituinte chamado Almeida Nogueira também defendeu a participação das mulheres como eleitoras, e a partir daí vários outros homens e parlamentares tentaram por algumas vezes mudar essa questão, né? Inclusive nomes aí como Rui Barbosa e o Barão Rio Branco se manifestaram em defesa da igualdade política dos sexos. Então, naquele período que durou uns 40 anos, entre 1890 até 1932, vários e vários homens parlamentares apoiaram a causa do voto feminino. Mas, assim como nos Estados Unidos, existiam movimentos de mulheres no Brasil que não queriam que o voto feminino fosse obrigatório, exatamente pela questão da obrigatoriedade do alistamento no exército. E vamos lembrar também que nesse meio tempo aí a gente teve a Primeira Guerra Mundial. E engraçado como isso é típico das feministas, né? Elas querem os mesmos direitos que o homem, mas elas não querem as mesmas obrigações que eles. Então, em contrapartida, né, a gente também teve vários caras que foram contra esse movimento. Em 1916, a gente teve um deputado que votou contra o direito ao voto da mulher, porque ele falava que a grande maioria das brasileiras negariam esse direito caso ele lhes fosse concedido, né? O homem era até então o representante e o porta-voz da família, e lembrando que na época a gente também quase não tinha divórcios. Então as mulheres realmente não se importavam tanto com essa questão, né, do voto. Em 1925 também, um senador escreveu que era muito cedo para conceder o voto às mulheres, até porque elas ainda não podiam, elas não pediam por isso. Então, esse é mais um indício de que o movimento sufragista era muito pequeno e praticamente irrelevante, mas que, como toda manifestação progressista, fez um certo barulho, principalmente nos livros de história, mesmo ele não representando o que a esmagadora maioria da população e principalmente das mulheres queria na época. E aí, finalmente, em 1932, o presidente Getúlio Vargas, através de um decreto, concedeu o direito ao voto para a mulher, mas ele não impôs o voto feminino como uma questão obrigatória, né? Mas para os homens o voto continuou sendo obrigatório, assim como o alistamento no exército. Então, o que o Getúlio Vargas fez, na verdade, foi dar de presente esse direito às mulheres, né? Mesmo elas não tendo que cumprir nenhuma obrigação de volta. Ou seja, a mulher nunca precisou arriscar a própria vida ou qualquer outra coisa do tipo para que esse direito fosse alcançado, muito ao contrário dos homens. E para finalizar, vale lembrar que a primeira mulher a ter um título de eleitor no Brasil se chamava Celina Guimarães, né? Ela conseguiu o direito ao voto em uma época que já existia o movimento sufragista há algum tempo, mas esse movimento não conseguiu nada em termos de direitos civis para a mulher.
A Celina foi questionada pelas feministas, né, a respeito dela ter sido a primeira mulher a ter conseguido um título de eleitor, e ela respondia para quem queria ouvir, né, para quem quisesse ouvir, que ela devia, né, isso exclusivamente ao marido dela, que era um entusiasta da campanha do direito ao voto feminino, e que ele fez praticamente tudo sozinho, inclusive as questões burocráticas para que ela tivesse esse voto. A própria Simone de Beauvoir, né, uma das mães do feminismo, da segunda onda, afirmou depois disso que as mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder, mostrando aqui mais uma vez que as mulheres não devem nada ao movimento feminista. Por hoje é só, pessoal. Beijos e fiquem com Deus.